Oba, tudo bem aí contigo? Você que está vendo a gente aí, bom dia para vocês. Nós vamos falar sobre o esporte paralímpico. Eu achei muito engraçado porque a gente vai falar de esporte e os caras da produção já acham que você também é atleta, né? Então, eu bati meu recorde, né? Tive 14 segundos para subir aqui e sentar nessa cadeira. Então, os caras que a gente vai falar aqui fizeram 100 metros em 10 segundos. Eu levei 14 para vir dali para cá e sentar aqui. Mas, enfim, coisas da vida, né? Bom, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é apresentar as pessoas que vão estar aqui conosco, né? Eu tenho, assim, muito orgulho de estar aqui com a Verônica, o Johansson e o Marcelo, né? Nós vamos falar sobre eles um pouquinho e vamos ter também a palavra deles durante a nossa conversa aqui, né? Eu queria chamar a atenção de vocês que, para quem não conhece o esporte paralímpico, né? Eu fui uma das pessoas que tive uma experiência muito forte com o esporte paralímpico quando conheci, porque realmente é uma experiência completamente diferente de tudo que você já viveu, né? Porque os caras conseguem fazer coisas que a gente não consegue, né? Então, você começa a refletir sobre a sua vida e imaginar o seguinte: nossa, o que esses caras fazem, e a gente, às vezes, coloca dificuldade em tudo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu vou pedir licença aos dois cavalheiros que vão participar conosco para começar falando com a Verônica. Afinal, é aquela história de primeiras damas, depois os cavalheiros, né? Verônica, eu vou contar umas coisas de você. Eu conheci a Verônica no Parapan de Toronto. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma fotografia com uma medalhista de ouro brasileira, né? Chovia pra cacete, né? O cabelo da Verônica não estava assim, estava todo escorrido assim. Mas, enfim, a Verônica ela começou no judô. É verdade, Verônica? Começou no judô? É verdade. Eu até brinco que hoje, se alguém quiser lutar, eu vou sair correndo agora, porque agora eu sou velocista. Tá certo. E aí, quando você sai correndo, a gente não consegue mais pegar, né? Porque fica difícil, Ainda né? bem! A Verônica ganhou um monte de medalhas nos Parapãs que ela participou, mas acho que a gente pode ressaltar duas grandes participações da Verônica. Uma nos Jogos do Rio de Janeiro, 2016, né? E a outra no Campeonato Mundial de Lyon, em 2013, né? Onde a Verônica foi medalha de ouro em algumas provas. Então, Verônica, dá uma apresentada aí no seu jeito, com o seu jeito, né? Porque você é uma pessoa assim, super simpática, super comunicativa. Então, eu queria que você começasse essa nossa conversa aqui, para que a gente comece com o pé direito, né? Vamos lá. Nossa, que honra! Então, bom dia, Luiz, bom dia, Marcelo, bom dia, Ió, e bom dia a todos e todas que estão aqui. O Luiz já falou tudo, eu tenho algumas conquistas internacionais, então, sou campeã mundial dos 200 metros, vice-campeã mundial. Travou? Tá comigo de novo? Volta, fala com outra pessoa. Voltou? Voltei? Verônica, isso, repete, por favor, só para que nosso público não perca a sua apresentação, que é importante. É porque eu falei muito rápido, aí a internet não acompanhou. Você é rápida, né, menina? Queria dar bom dia a todos, então, Luiz, Marcelo, Ió, e aí
eu tenho algumas conquistas, né, entre campeonatos mundiais, parapan-americanos e Paralimpíadas e outras competições nacionais e internacionais. Também já passei por algumas cirurgias, então 3 cirurgias na cabeça, uma cirurgia no intestino grosso, estou fazendo radioterapia atualmente, mas eu sempre falo que eu vou voltar para o esporte, porque o esporte sempre vai ser muito maior do que qualquer medalha, mas ele também é a medalha, também é a inclusão, também é a cidadania e educação, e tenho certeza que hoje vai ser muito divertido. Inclusive falar sobre esse aspecto de inclusão, que eu acho que é muito, muito importante, né? Agora eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente do CPB, nosso Johansson. Gente, para quem não lembra, o Johansson é aquele que pediu a esposa em casamento no final da prova de Londres, com um bilhetinho que ele fez assim para a Thalita, dizendo assim: quer casar comigo? Eu não sei se casou, né? A gente vai poder saber isso hoje, se ele casou ou não com a Thalita e como é que está essa história. Mas o Johansson hoje, além de ter toda a carreira dele no atletismo, ele hoje é vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e aí a gente vai querer saber como é que está o CPB nesse ciclo para Paris, né? O Johansson tem só 25 medalhas nas principais competições mundiais, em Jogos Paralímpicos, em campeonatos mundiais e parapan-americanos. Né, o destaque da carreira é realmente essa medalha de Londres 2012, e aí vem um monte de medalhas que eu não vou ficar aqui discorrendo sobre isso, porque vai ficar muito chato para quem... Eu prefiro contar as histórias que eu presenciei com o Johansson, por exemplo. Aqui não vou falar daquela do Parapan de Toronto, não. Vou deixar que você conte e fale para a gente como é que você está. É um prazer enorme falar com você, te reencontrar. Muito legal. Manda lá, vai. E ó... Você está sem áudio. Áudio. Você está sem microfone. Oi? Opa! Vamos lá. Voltou? Oi? Sim, senhor. Estamos escutando. Eu estava falando um bom dia a todos que estão nos assistindo agora, Luiz Fernando Coelho, Verônica Hipólito, minha grande amiga, falo que é minha irmã do atletismo, Marcelo Arantes, meu amigão aí de longas datas, de atleta ainda, agora como vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Para quem não sabe, eu sou Johansson do Nascimento, não tenho as duas mãos, sou medalhista paralímpico, medalhista pan-americano e mundial, e é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês no dia de hoje. Ô Johansson, eu sei que os atletas paralímpicos, eles não têm nenhum problema com a sua deficiência, vamos dizer assim. Eu vou contar um pequeno trecho da nossa história. Nós estávamos em Toronto, né? Aí eu estava visitando a vila e o Johansson me convidou para almoçar. Eu disse, pô, tá bom, né? Putz, vou entrar no refeitório dos atletas, eu quero, né? Aí fomos lá, eu peguei as minhas coisas, não sei o quê, botei bebida, comida e comecei a comer. Aí, de repente, eu disse assim, uai, como é que esse cara está comendo? Ele não tem as duas mãos, como é que faz esse negócio? E não tinha ninguém do lado, eu disse assim, meu pai do céu. Mas, enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso, tá aí, ó. Combinado. Bom, agora é a vez do Marcelo. Primeiro, Marcelo, muito obrigado por você ter aceito esse convite, né? Eu acho que é fundamental que o patrocinador possa participar, estar junto, vamos dizer assim, do esporte que ele está patrocinando e, às vezes, até influenciar no sentido de trazer para a realidade esportiva, né, aquilo que faz com que
a gente tenha um monte de fãs espalhados pelo Brasil todo, né? O Marcelo tem um currículo maravilhoso, eu fiquei até com inveja. Tem MBA na Fundação Dom Cabral, trabalhou na Unilever, no Grupo Fiat, na Interlig, e hoje está na Braskem. Ele é vice-presidente de Marketing, Comunicação Corporativa e Relações com a Empresa, vice-presidente global, não é um vice-presidente aqui do quintal nosso, não, é do mundo inteiro, né? Então, um negócio assim, né? A equipe dele avalia ele como um líder nato, muito carismático, muito exigente, né? Normalmente as pessoas de sucesso são bastante exigentes, né? Focado no resultado e sem esquecer de que ninguém vive sozinho, né? A gente precisa investir nas nossas equipes para que as nossas equipes possam dar suporte para a gente. E eu descobri um negócio muito bacana que o Marcelo depois vai poder nos revelar também, porque eu não achei isso em lugar nenhum da internet, procurei bastante, mas não achei. O Marcelo é triatleta de provas de longa distância e curte muito o esporte, só que eu não achei nenhum tempo do Marcelo em nenhum lugar. Então ele vai agora contar um pouco para a gente como é que é essa experiência aí. Marcelo, fala aí para a gente como é que é esse patrocínio aí na Braskem. Bom, primeiramente, bom dia, Luiz. Verônica, que prazer estar com você de novo aqui, né? E Johansson, nem se fala, vocês dois me fizeram apaixonar por vocês e pelo esporte paralímpico quando a gente começou a nossa relação lá atrás, né? Então, Luiz, primeiramente, para nós da Braskem, é um imenso orgulho estarmos há 7 anos juntos com o CPB. Somos o patrocinador privado de maior extensão de relação com qualquer comitê paralímpico, né? E também temos muito orgulho internamente de apoiar o esporte paralímpico. Então, para a gente é uma parceria de enorme prazer, né, estar com o CPB aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Acho que ao longo do painel aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse patrocínio aqui. Mas, assim, eu tenho paixão por esses dois aqui, né, e pelo esporte paralímpico brasileiro. Esses dois são apaixonantes, realmente, especiais, né? Especiais. Eu queria continuar contigo, Marcelo, aproveitando que você está com a palavra, e aí eu queria pedir a você que falasse um pouco sobre como isso funciona dentro da Braskem, como isso aconteceu dentro da Braskem. Mas eu, no passado, tive alguma experiência na tentativa de, primeiro, que a minha empresa patrocinasse o esporte paralímpico, né? E depois vendendo o esporte paralímpico para outros patrocinadores, que eu não tive sucesso nenhum, né? E o que eu senti foi, assim, um grande preconceito, né, dos meus interlocutores de patrocinar atletas com algum tipo de deficiência, né? Eu queria saber o seguinte, houve esse tipo de coisa dentro da Braskem, pelo menos no início, quando vocês propuseram esse patrocínio? Como é que essa coisa aconteceu e como é que isso está hoje, como é que isso é visto hoje dentro da Braskem? Por favor. Tá bom. A parceria nossa começou em 2015 com uma oportunidade enorme quando nós lançamos nosso novo propósito e a nossa nova visão. E o propósito fala claramente, né, que a gente quer fazer um trabalho que melhore a vida das pessoas. E aí surgiu, então, né, um pouco dessa parceria com o CPB, aonde nós produzimos produtos químicos e resinas plásticas. Resinas plásticas, parte delas são utilizadas para fazer próteses, né? Não a prótese de carbono que o atleta compete, mas tem uma parte da prótese que tem produtos nossos, né? E prótese no dia a dia. E nós vinculamos muito claramente a imagem, né, à superação que os atletas têm. Então, a Braskem é uma empresa brasileira que superou todas as dificuldades, foi para fora e hoje é a 6ª maior empresa do mundo no setor que a gente atua, a maior das Américas. E vimos, né, na parceria com o CPB uma afinidade enorme de crença, de propósito e de superação. Dentro da Braskem, hoje, todo integrante nosso, brasileiro ou fora do Brasil, tem orgulho de saber que nós patrocinamos os para-atletas brasileiros. É motivo de... Acho que quem vem aqui internamente, vocês conhecem o Johansson, né, você conhece Verônica, e N outros para-atletas já visitaram a Braskem, a gente visita também o CPB, a relação de amor e carinho que tem entre as partes, né? Então, para a gente, o vínculo com o CPB tem muito a ver com o nosso propósito, tem muito a ver com a nossa crença, tem muito a ver com a superação e um enorme prazer patrocinar, né, a Seleção Brasileira de Para-Atletismo já há 7 anos. É interessante, bem interessante
essa visão que você passa para a gente, né? Por conta de que eu acho que é um avanço bastante grande nesse sentido, né? Porque eu costumo dizer, eu sei que a partir daí eu espero que a gente tenha muita audiência hoje, e eu vou me ferrar por causa disso, porque é o que eu vou dizer, né? Mas é assim, eu costumo dizer que o esporte paralímpico é o Brasil que deu certo, né? Porque em Lima fomos o top 1, né? E certamente na próxima Olimpíada, quiçá em Los Angeles, Paralimpíada de 2028 em Los Angeles, a gente vai estar no top 5 dos países, né? Eu queria transferir agora essa pergunta para a Verônica, no sentido seguinte: às vezes parece engraçado se não fosse trágico, né? Então, por exemplo, eu vi uma vez uma entrevista, né? O repórter estava entrevistando uma atleta paralímpica cega, né? E no final da entrevista, o repórter deu a mão para cumprimentar a atleta. E a gente sabe hoje que quando você está falando com um cego, você vai lá e pega na mão, né? Porque, assim, o cara é cego, né? Então o cara não está vendo que você está com a mão assim estendida, né? Eu fiquei muito feliz quando te vi comentando os Jogos Paralímpicos de Tóquio na Sport TV. Fiquei muito feliz de ver. E achei muito interessante quando a Rede Globo chamou a Adria para ser a comentarista da abertura e do encerramento dos Jogos, né? E fiquei assim, nossa, que desafio, né? Falei algumas vezes com a Adria, porque ela me ligava e dizia assim: Luiz, como é que eu vou fazer? Eu não enxergo, eu sou cega, como é que eu vou comentar como é que se diz, um evento que é puramente visual, né? E como é que foi isso para você? Conta para nós essa tua experiência de comentarista junto com o Clodoaldo. O Clodoaldo sempre estourava o tempo, né? Por isso que eu não chamei ele. Eu vou te falar que eu acho que o Clodoaldo é geminiano, assim como eu, porque a gente gosta de falar bastante. E a experiência foi muito divertida, mas foi algo que eu comentei que talvez fique para um pós-carreira, porque o que eu quero agora mesmo é conquistar muitas medalhas e inspirar para o nosso Brasil, e inspirar muitos as crianças, jovens e adultos. E assim, quando a gente fala de esporte no Brasil, existem alguns problemas culturais, né? Então não tem um culpado A, B ou C. É o trabalho de formiguinha. Quem acreditar no movimento paralímpico, no movimento esportivo, é um trabalho enorme, mas que estão com a gente há muito tempo e mostram para os atletas que dá para acreditar no esporte, para o comitê que dá para acreditar mais, e em todos que acreditam no esporte também, que não é simplesmente colocar o dinheiro, mas existem várias ações que dá para trazer um crescimento muito grande sobre o que é o esporte, sobre o que é o movimento paralímpico. E aí, quando a gente traz esse ponto do movimento paralímpico, a gente já traz a questão da cidadania e da pessoa com deficiência. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E aí fica a pergunta, né? Cadê elas? Eu conheço muitos porque eu sou uma atleta paralímpica, mas por que eu não encontro funcionários no banco ou outros alunos com algum tipo de deficiência na faculdade ou na escola que eu estudei ou quando eu vou visitar ainda? Então, onde que estão? E aí é importante a gente colocar mais os atletas paralímpicos na mídia e explicar mais sobre como é esse mundo, para que as pessoas com e sem deficiência entendam que tá tudo bem você ter algum tipo de deficiência ou que tá tudo bem você não ter. Porque, como diz o próprio Johansson, eu aprendi essa fala com ele e sempre gosto de repetir.
Existem pessoas altas e baixas, gordas e magras, com mãos e sem mãos, com pernas e sem pernas, com paralisia, no meu caso, ou não, cadeirantes ou andantes. E tá tudo certo, porque as pessoas são diferentes. O que não tá certo é que em pleno 2021, quase 2022, muita gente ainda não saiba o que é inclusão ou não tem acessibilidade no dia a dia. Isso sim é um problema. E aí eu, naquele momento, como comentarista, foi muito divertido, mas eu queria ensinar mais sobre o movimento e, principalmente, ensinar sobre inclusão e acessibilidade, que deveria ser ensinado desde a base, não no meio da televisão. Mas a gente acredita no futuro melhor. Tanto que, assim, acho muito importante falar. A Globo, quando eu cheguei no Sport TV, eles melhoraram muito, eles pesquisavam muito sobre o movimento paralímpico. Todas as vezes que tinham dúvidas, eles perguntavam. E aí foi algo incrível. Tanto que agora vai ter o programa, está tendo já o programa Savá Paris, pensando nos Jogos Paralímpicos de 2024. E é um programa que eles já falam, um programa olímpico e paralímpico. O canal olímpico e paralímpico. Então, estão começando a ver que esporte é esporte, olímpico e paralímpico. Muito bem. Você tocou num ponto que não está aqui no meu roteiro, não, mas eu quero aproveitar e ouvir o Johansson, porque hoje muito se fala de inclusão, né? Inclusão, diversidade, isso é um tema corrente hoje em todos os níveis da sociedade brasileira. Como é que vocês veem isso? E aí, Verônica, depois se você quiser complementar com alguma coisa, ok, mas é assim, como é que vocês veem isso, né? Porque eu, pessoalmente, não vejo ninguém falar em inclusão para deficientes físicos, né? E eu, por exemplo, eu me considero um deficiente físico, porque se você fizer assim, né, eu não consigo sair nem da cadeira, né? Porque eu tenho 8 graus de miopia, então dependo desse negócio aqui, né? E você vai, por exemplo, às calçadas das nossas cidades, quem é cadeirante, né? Como é que faz? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Johansson? Quer complementar o que a Verônica falou? Falar principalmente sobre a inclusão que existe hoje no Brasil. O CPB ele faz um trabalho muito forte, principalmente em levar o esporte paralímpico, para incluir essas crianças com deficiência no meio esportivo. Temos um programa muito grande de desenvolvimento esportivo, de escolinha paralímpica aqui em São Paulo, em diversos centros de treinamento espalhados pelo Brasil inteiro. Eu posso citar hoje que está acontecendo a abertura, vai acontecer hoje à noite, a abertura do maior evento para crianças com deficiência do mundo, que são as Paralimpíadas Escolares, crianças vindas do Brasil inteiro. Então, a forma hoje que o CPB tem de incluir essa criança com deficiência na sociedade é pelo esporte. Então, é um maior prazer estar com grandes parceiros como a Braskem, patrocinando o atletismo há 7 anos. É um prazer enorme ter a Verônica como atleta, inspirando muitos atletas também, Luiz. Se você quiser depois falar de inclusão, a Verônica tem um projeto fantástico chamado Time Nauru, que é um dos melhores clubes para pessoas com deficiência, para atletas paralímpicos do Brasil. Então, eu tenho certeza que a entrada para a inclusão é o esporte. Já que você falou nessa questão, eu queria dar um passo um pouco maior. Como é que vocês fazem? Bom, legal que agora tem o Paralímpico dos jovens, das crianças, enfim. Mas como é que vocês fazem para descobrir os novos atletas? Como é que é esse negócio? Porque eu vi os Jogos de Tóquio e a maioria dos atletas eu não conhecia, né? E em Paris eu conhecia quase...
desculpe, em Londres eu conhecia quase todo mundo. Como é que foi essa renovação? Como é que vocês descobrem essas pessoas maravilhosas? Eu soube que você foi descoberto no ônibus, né? Exatamente. Hoje, eu posso falar primeiro assim, da minha carreira. Em 2005, muitas pessoas nem sabiam o que era o esporte paralímpico. Eu, com deficiência, não sabia o que era o esporte paralímpico. E o CPB fez o inverso. Ao invés de esperar as crianças, os atletas virem para cá, o CPB que vai atrás dos atletas. Eu posso citar, como você falou, como é que o CPB descobre esses atletas? Temos um programa de desenvolvimento paralímpico, de escolinhas paralímpicas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Esse projeto é o Centro de Referência, que cada estado, a partir do final do próximo ano, vai ter pelo menos um em cada estado do Brasil. Que esses centros de referência vão levar o esporte paralímpico para todas as crianças daquele estado, daquele município. Aqui em São Paulo, mais de 600 crianças da região metropolitana têm oportunidade de fazer esporte paralímpico. Vamos buscar esses atletas, futuros atletas, nas escolas, em associações, em alguns lugares para reabilitações. Então, é dessa forma que conseguimos, eu vou até usar essa palavra, garimpar um talento. Não necessariamente que essa criança vá se tornar um atleta de alto rendimento, mas o principal é dar oportunidade a essa criança através do esporte. E se ela tiver um talento, ela vai continuar já dentro também dos nossos programas de alto rendimento. Então, a preocupação hoje do CPB é desde a iniciação até o pós-carreira em diferentes programas que o CPB tem. Ô, Johansson, tem diferença entre o atleta que nasceu com uma deficiência e aquele que adquiriu uma deficiência durante a sua vida? Em termos esportivos, não. Alguns atletas, eu já nasci sem as duas mãos, tem competidores da minha categoria, da minha ex-categoria, que perderam a mão ao longo da vida, então não tem diferença nenhuma. Mas a adaptação de quem já nasce com a deficiência, ela é bem mais fácil do que um atleta que adquiriu. Por exemplo, atletas protetizados. Um atleta que já nasceu sem uma perna, ele vai se adaptar bem mais rápido e bem mais fácil a uma prótese do que aquela pessoa que perdeu uma perna, por exemplo, ao longo da sua vida. Marcelo, agora eu queria a tua visão como patrocinador, né? Em relação às entregas que o esporte paralímpico faz, qual é a avaliação que a Braskem faz em relação a isso? E um pouco mais, entre um ciclo, porque os ciclos normalmente são de 4 anos, né? Eu imagino que para um patrocinador do esporte paralímpico, na verdade os ciclos são de 2 em 2 anos, por conta do Parapan e dos Jogos Paralímpicos, enfim. O Brasil tem uma visibilidade muito grande nesses 2 eventos. Como é que é isso para a Braskem? Conta o segredo para nós. Como é que vocês trabalham? Vocês trabalham o esporte paralímpico no endomarketing da empresa? Bom, excelente pergunta, Luiz. E eu vou colocar para a gente um ciclo com o CPB dura 4 anos, porque é 4 anos que renova o nosso contrato. Então, a gente não está olhando só para a Paralimpíada, não está olhando só o Parapan, não está olhando só os mundiais, a gente está olhando como é que a gente apoia os atletas de alto desempenho, não só os atletas de alto desempenho, como também todos os trabalhos que são feitos pelo CPB ao longo dessa jornada, seja para encontrar os jovens, seja nos vários torneios que tem paralímpicos no Brasil, onde a gente está junto com o CPB ao longo desse ciclo como um todo, apoiando a eles. Em nenhum momento existe do nosso lado uma contrapartida de exigência de performance, porque não precisa. Nós temos um dos 5 melhores centros de preparação de atletas paralímpicos do mundo. Temos uma das 10 melhores equipes do mundo.
vários campeões mundiais, primeiro, segundo, terceiro lugares, de pessoas extremamente competentes, dedicadas, guerreiros, que eu colocaria assim. Então, o que eu posso querer com patrocinador? Apoiar as pessoas. Então, literalmente, a nossa intenção nesse sentido, primeiro, foi um vínculo na causa, como eu falei, nossa, né, e apoiar um esporte que é motivo para a gente de orgulho. E se eu pudesse falar uma coisa em relação à pergunta anterior, nós, inclusive, chegamos no passado, há 3 anos, a pagar para emissoras colocarem atletas paralímpicos no dia do atleta paralímpico em alguns programas de TV. Você vê como é que evoluiu em 3 anos. Hoje você tem aí algumas emissoras que colocam, né, os atletas paralímpicos como comentarista. A Verônica, adorei ver a Verônica nessa última Paralimpíada fazendo comentário. Mas atrás nós pagávamos para que a imprensa colocasse um atleta na bancada de um programa esportivo. Então, se nós, como mídia, dessemos a mesma visibilidade para os paralímpicos, para qualquer outro tipo, que comparam e dão para qualquer outro tipo de esporte brasileiro, tenho certeza que teríamos muito mais orgulho ainda dos nossos atletas paralímpicos, porque eles merecem, né, toda essa visibilidade. Então, eu, como patrocinador, apoio o ciclo, né, de 4 anos, né, e o ciclo, com ciclo contratual, não é o ciclo olímpico, e ao longo desse período mantemos contatos frequentes com eles, né, e visitas e intercâmbios, e internamente tem muito endomarketing do paratletismo, tem uma página dedicada para eles, visitas que, quando era permitido, faziam aqui na Braskem, a gente fazia no CPB, apesar de que recentemente eu tive no CPB de novo, e o Conselho de Administração da Braskem esteve no CPB agora recentemente, né, novamente fazendo uma visita lá e reforçando a parceria. Então, para a gente, volto a dizer, é uma parceria que nasceu com muito orgulho, e estamos há 7 anos com ela, e temos muito orgulho de apoiarmos o paratletismo brasileiro. Eu vou dizer para você, Marcelo, que eu fico até emocionado ouvindo você falar, porque na medida em que você fala, os nossos 2 atletas, né, o Johansson e a Verônica, né, eles sorriem, eles se colocam de uma forma tão bacana ao lado de vocês, que isso é muito difícil de você ver uma interação tão forte, né, entre o patrocinado e o patrocinador. Diga. Se eu puder falar, assim, desculpa te cortando aí, eu acho que o nosso vínculo é muito mais emocional do que contratual. É verdade. Posso adicionar uma coisa, por favor, Luiz? É assim, a nossa plateia quer ouvir vocês, não é a mim não, pode falar, não tem problema nenhum não. Quando acabar o tempo eu digo assim, gente, acabou, a gente volta depois. Nada, a gente fala assim, ó, pessoal, a gente vai continuar, tá? Votação ao vivo, continuamos, e todo mundo, sim! Só a visão. Minha visão como atleta, apesar que assim, eu ainda olho para o Johansson, ele como vice-presidente, ainda fica assim, por que o senhor não está treinando? Ainda fica a lembrança dele atleta muito forte, mas ele também estava presente. No movimento paralímpico, os atletas muitas vezes se sentiam deslocados, porque a gente teve grandes patrocinadores, mas que muitas vezes não ativavam tanto quanto a Braskem ativa. E não é uma ativação, novamente, só meramente contratual. Existe quase que uma briga entre os atletas para ir palestrar na Braskem. Existe quase que uma briga entre os atletas para o dia que a Braskem ia no centro de treinamento, para que os atletas pudessem acompanhar. Os funcionários, eles não iam acompanhar um treino, sentavam, ficavam lá bocejando. Eles ficavam, tiravam fotos, conversavam, sabiam quem nós éramos. Então, era e é uma experiência muito divertida. Em todas as cirurgias que eu fiz, em todas as lesões que eu tive, eu estava conversando com o Marcelo por rede social, por WhatsApp, por Instagram, pelo Facebook. Então, mais uma vez, eu como atleta faço questão de reforçar, né? Proporcionou experiência para os atletas e para a empresa. E com isso proporciona... maravilhoso! E com isso faz um coração depois, e ó, eu te ajudo. Vou fazer. E com isso proporciona educação. Porque a gente não tem que enfiar uma educação goela abaixo, assim. Você vai aprender que é assim, 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 assado.
mas é aprender pela diversão. Quem são os atletas? Como que é a experiência de ser um atleta cego ou uma pessoa cega por um dia? O que são as medalhas? Qual a diferença do Paralímpico e do Olímpico? Nenhuma. São só movimentos diferentes. Então, a gente fica muito feliz. Eu falo em nome de todos os atletas de ter a Braskem conosco e que é sempre muito divertido. E, ó, tá na hora de autorizar o pessoal de novo pra gente fazer aquelas corridas. Menos com o Marcelo, porque ele ganha. Dá até raiva. Né? Olha só. Isso Oi, fala, Johanson. Não, complementar as palavras do Marcelo, que é um prazer enorme. Eu tenho um prazer enorme, ainda como atleta e agora como vice-presidente do CPB, ter a Braskem do nosso lado, não meramente por um acordo contratual, mas saber que a Braskem faz parte das nossas conquistas. E eu tenho certeza que o Marcelo, a equipe dele, quando vê os atletas conquistando as medalhas, eles se sentem também parte do time, assim como os treinadores, fisioterapeutas, médicos, massagistas, também tem o patrocinador. Nenhum atleta chega a essas conquistas, foram 72 medalhas nessa Paralimpíada de Tóquio, e a Braskem teve uma importância muito grande nesse maior resultado da história. E eu tenho certeza que a Braskem vai continuar, estar do nosso lado para Paris 2024, Los Angeles 2028, que vocês fazem parte do time, vocês estão nos nossos corações. Olha só. Bora aí. A gente tem só mais 8 minutos para encerrar e eu queria fazer meio que um pinga-fogo com vocês, né? Então, tem que ser uma resposta rapidinha para que a gente possa dar tempo de rodar vocês três pelo menos 2 vezes. Então, assim, aproveitando que você estava falando, qual é a prova mais difícil que você já participou? Foi em alguma Paralimpíada ou foi sentado aí na cadeira de VP do comitê? Com certeza. Qual delas? Cortou aí? Os três. Voltou. Voltou. O maior desafio, com certeza, é aqui na cadeira de vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque a responsabilidade é muito grande. Eu quero que outras pessoas com deficiência tenham a mesma oportunidade que eu tive lá no início da minha carreira em 2005, em Maceió, Alagoas, aquela oportunidade também que a Verônica teve. Então, as corridas era fácil, era diversão. Eu treinava, me dedicava para conquistar essas medalhas, mas agora o desafio é muito grande aqui na vice-presidência, mas um prazer enorme. Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo? Agora estamos. Agora estou. Essa voz maravilhosa. A perna treme quando vai partir a prova ou quando o microfone está na mão? Não, lá na prova eu sabia o que eu ia fazer, estava preparado para aquilo. E você, Verônica? Eita, eu gosto de falar, então com o microfone eu sempre estou muito à vontade, inclusive com os meus amigos aqui, então é bem mais tranquilo. Agora eu vou falar assim, a perna treme mesmo quando ia ter experiência lá do pessoal da Braskem e tava o Ió do lado, o Marcelo do outro, e eu falava assim, se esses caras quiserem correr mais do que 100 metros, não vai dar certo. Marcelo, conta pra gente, assim, rapidinho, um fato curioso que aconteceu nessa história tão bacana de relacionamento entre a Braskem e o Comitê Paralímpico. Para mim foi ver nas Olimpíadas do Rio 2016 a entrega da Vila Olímpia para o nosso CBB, a gente cantar o hino do Brasil. Isso para mim foi um fato marcante e orgulho nosso nacional, né, desse momento. Me arrepia até hoje, né, Verônica? Esse para mim foi um fato marcante. E o segundo nessa mesma Paralimpíadas foi quando Johansen ganhou a medalha lá naquele estádio e eu fui dar a volta no estádio, fui abraçar ele, né, dando parabéns. Para mim foi marcante aquele dia lá, viu, Johansen? Que legal. Puxa.
Agora para os três, rapidinho. Paris 2024. Bora? Estarei lá. Paris 2024 será um grande marco para o esporte paralímpico do Brasil. Eu tenho certeza que vamos superar nossas estimativas de medalhas, será um sucesso. Marcelo? Estarei lá com eles e torcendo com eles. E Verônica, diga, você vai estar lá? Espero que ainda conquistando muitas medalhas, até o meu cachorro está torcendo por mim. Conquistando muitas medalhas, abraçando o nosso vice-presidente e ainda abraçando o Marcelo e tendo muitas memórias incríveis. Né, Thor? Claramente. Beleza. Eu queria agora uma mensagem de cada um de vocês, rapidinha, para os nossos espectadores que nos deram a honra de estar assistindo a esse nosso painel. Verônica, ladies first, não é isso? Eu estou esperando os mais velhos primeiro, mas eu começo aqui. Pessoal, acreditem no esporte. O esporte como inclusão, o esporte como cidadania, o esporte como educação, o esporte como diversão, o esporte como recordes e medalhas que trazem a inspiração. E o esporte sendo o que ele é, não se importando se você tem mãos ou não, se você é alto ou não, o esporte é para todo mundo. Então, acreditem, façam que nem a Braskem, porque é assim que a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha e a gente começa a fazer as revoluções de verdade acontecerem. Então é isso. E muito obrigada pelo convite de estar aqui revendo grandes amigos. Marcelo? Conheça, participe, né, torça pelo paratletismo brasileiro, pelo esporte paralímpico de uma forma geral. E mais do que isso, toda vez que você vê um PCD na rua, olhe para ele de maneira diferente, porque são pessoas realmente, né, que merecem todo e qualquer respeito. A mensagem que eu deixo para todos vocês que estão aqui acompanhando esse bate-papo é que se apaixone cada vez mais pelo esporte paralímpico, que sempre olhe o atleta e não a deficiência. Eu tenho certeza absoluta que vocês não estão assistindo aqui uma conversa de pessoas com deficiência, mas sim de grandes atletas, de pessoas que acreditam no esporte paralímpico do Brasil. Que vocês vibrem, torçam e estejam junto com a gente em cada medalha conquistada. Eu deixo um abraço enorme no coração da Verônica, minha amiga, Marcelo, meu amigo, Luiz, parabéns pelo evento, de ter nos convidado, pessoas que têm uma sinergia muito boa, e um abraço para todos vocês. Bom, a gente está encerrando esse painel. Eu queria agradecer assim demais a vocês, né, pelo fato de estarem aqui com a gente, pelo fato de terem doado parte do seu tempo nesse nosso evento. Eu acho que sempre... E eu fiquei muito feliz quando o Luiz Paulo me convidou para tocar esse painel, porque o esporte paralímpico, para mim, é uma paixão assim, muito forte. Né? Então, eu queria agradecer, não por vocês estarem aqui no painel, mas eu queria agradecer a Braskem pelo patrocínio e ao Iô pelo trabalho que está fazendo no CPB, e a Verônica pelo trabalho que ela faz nas pistas, né? E dizer, eu quero agradecer a vocês por vocês existirem, não é pelo que vocês fazem, é por vocês existirem. Vocês são um exemplo para todos nós nesse país tão carente de ídolos, né? E assim, eu vou parar de falar, porque daqui a pouco aqui eu vou chorar e eu não quero, tá? Então, ó, para vocês, ó, obrigado, parabéns, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Valeu?
Valeu, pessoal! Abraço, obrigado a todos. Tchau. Abração para vocês todos.